Ai, ai, como eu ansiei estar aqui. Como eu contei os minutos para estar aqui agora. E chegou a hora. Eu encontrei o meu Jesus, o bem mais precioso. Você encontrou Jesus? Seu bem mais precioso é Jesus? Amém. É o meu bem mais precioso. Eu encontrei Jesus mês passado, no alto de uma montanha. Foi a experiência mais incrível, mais sobrenatural que me aconteceu na minha vida. Já participei de muitos encontros, passei pelo encontro, servi em muitos encontros, em denominações diferentes, vi muitos milagres, mas o que eu vi em cima de uma montanha mês passado é algo sobrenatural. E talvez você esteja se perguntando, por que o pastor está com aquela camisa ali, laranja? Isso aqui, irmãos, é uma farda. É uma farda dos legendários. Quem já ouviu falar quem já havia ouvido falar nos legendários? Amém. Então eu quero apresentar, eu vim assim, dessa forma, vestido com a farda, para apresentar para a igreja. Os legendários nasceu na Guatemala, no país, na nação, na Guatemala, em 2015, chegando ao Brasil em 2017. Esse movimento espiritual, cristão, o Senhor entregou para um pastor, Shape Putsu, e pastor da Igreja de Deus na Guatemala, em 2015. Deus deu uma visão muito forte para ele, deu uma ordem para ele, ele obedeceu, subiu com 109 homens para uma montanha lá na Guatemala, e depois não parou mais. Hoje, eu acredito que já está chegando cerca de 100 mil legendários, não só no Brasil, mas em todo o planeta. E o Brasil chegou em 2017, teve a primeira montanha em 2018, em Santa Catarina, e hoje o Brasil já ultrapassa todos os países lá fora em números de legendários. Mas o que seriam os legendários? Os legendários, irmãos, é um movimento interdenominacional, movimento este para a transformação dos homens, transformação das famílias e transformação de uma sociedade. Eu tenho visto isso, tanto na minha vida como na minha família. A vida da minha esposa mudou muito. Ela não subiu a montanha, mas o marido sobe, o filho sobe, o pai sobe, e a família toda, uma coisa assim sobrenatural, a família toda é impactada. Às vezes eu converso com esposas de legendários, e parece que foram elas que subiram a montanha, de tão impactante que é. Eu estou trazendo essa informação para a igreja, para que a igreja realmente saiba, que há esse movimento, e que os homens, os esposos, os filhos, os pais aqui da igreja possam também começar a orar, porque, irmãos, eu conheci os legendários há cerca de 2 anos atrás. Eu estava namorando os legendários há cerca de 2 anos, só falando com o Senhor. De vez em quando eu ficava, ó Deus, o que é isso? Porque eu não procurei a fundo, não procurei saber o que é a fundo. E eu conheci os legendários através de uns irmãos da Igreja Batista Central de Belo Horizonte, que vieram pedalar aqui em Mateus Leme, vieram subir a montanha aqui em Mateus Leme, e eu encontrei com eles, e naquele dia ali, eu passei a conhecer, 2 anos atrás aproximadamente, eu passei a conhecer os legendários, e daí eu comecei a namorar os legendários. E o Senhor me escolheu há 1 mês atrás, eu fiz a inscrição, e subi a montanha,
E realmente, irmãos, eu estou impactado, impactadíssimo. Algo sobre o meu cunhado Marcelo, lembra, quem conhece, lembra do Marcelo? Nós fomos juntos, eu e meu cunhado, Deus escolheu nós dois, juntos, eu, o Marcelo lá em Santos Dumont, e eu aqui, nós fomos para São João del Rei, e o Marcelo, vocês têm que ver, o Marcelo já era daquele jeito, meu Deus. Então, assim, como que Deus transforma realmente, sabe, irmãos? Então fica aí, né, o convite para todos os homens, e as esposas, orem pelos seus esposos, amém? Peça a Deus, para que eles possam ir também, e ter, irmãos, é algo sobrenatural, é espiritual demais, tá? Então todos os homens podem ir, e devem ir, eu estou indicando, tem alguns aqui da igreja que já fizeram inscrição, já estão aguardando aí para irem também. Mateus Leme, nós já temos os legendários de Mateus Leme, já tem alguns, já começamos a trabalhar aqui em Mateus Leme, e assim, Minas Gerais está lotado já, graças a Deus, desses legendários, amém, irmãos? Então, por isso que eu estou com essa farda, amém? Então, eu estou só comunicando os irmãos, oficializando aqui para a igreja, né? E depois, se vocês quiserem saber mais a respeito dos legendários, é só você perguntar para Jesus, se ele falar para você, amém, se ele não falar, eu não posso falar absolutamente nada, é como um encontro, né? É realmente é melhor, muito mais poderoso, e então a gente não pode contar, porque é uma experiência única da pessoa, amém? Glória a Deus. Eu quero cumprimentar aqui os visitantes, né? Tem pessoas que nos visitam aqui, amém? Parece que tem uma família que está aqui, amém, família, os filhos, amém, parabéns, Deus abençoe toda a família, em nome de Jesus. É a primeira vez que vocês vêm aqui? Segunda? Amém, amém. Irmãos, vamos orar por eles, mesmo assentado? Vocês recebem a oração aí? Então nós vamos orar por vocês, a igreja, é só eles, só a família que está aqui pela primeira vez? Tem mais alguém nos visitando? Então vamos orar, feche seus olhos. Pai, Senhor, nós te damos graças, Deus, por mais 4 vidas, que vieram à tua presença, pela segunda vez aqui neste local. Estas vidas são tão preciosas, que elas foram compradas com um preço muito alto, o sangue de Jesus, que foi vertido na cruz do Calvário. Senhor, nós te damos graças, e fazemos questão de orar por estas vidas, por esta família, e te pedir, Deus, que as tuas poderosas mãos estejam sobre a vida deles, sobre toda a família, Deus, os abençoando, os livrando de todo mal, prosperando, trazendo alegria, paz e saúde sobre a vida de todos eles. Em nome do Senhor Jesus, Deus, nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Irmãos, Davi, certa feita, disse assim, Salmo 20, versículo 7, Davi disse: uns confiam em carros, outros em cavalos, amém? Então, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós, o que? Nós fazemos ou faremos menção do nome do Senhor. Provérbios 14, versículo 12 diz: há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos de morte. Há um caminho que ao homem parece direito ou parece reto, mas no final conduz à morte. E Mateus 15, 11 diz: o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca é o que contamina o homem. Eu quero te fazer uma pergunta, depois de ter trazido aqui esses 3 versículos. O que tem te impactado? O que tem te impactado, ou o que tem te cegado?
Preste muita atenção, irmãos, nos detalhes desta mensagem. O que tem te impactado ou o que tem te cegado ao longo da sua vida? Porque muitos estão impactados com o que Deus está operando. Porque muitos estão impactados com tudo que o Senhor tem feito. Porque muitos estão impactados com toda a palavra de Deus se cumprindo, vendo todos os sinais, né, que Deus está operando, e muitos outros estão tão cegos que não conseguem ver os impactados mesmo ao seu lado. Meu Deus. Entendeu? Muitas pessoas estão impactadas com aquilo que Deus está fazendo, com aquilo que está se cumprindo, estão maravilhadas. Ela olha para a Bíblia, olha para o tempo, olha para a situação, fala: meu Deus, glória a Deus, está se cumprindo. Mas por que muitos que estão bem do ladinho não conseguem perceber aqueles que estão impactados com a glória de Deus, com o mover de Deus? Será por quê? Que tem aqueles impactados com tudo que Deus está fazendo, pessoas que estão se maravilhando, se enchendo de tudo isso, da glória de Deus, se enchendo do poder de Deus, vivendo Deus, e tem pessoas do ladinho ali, observando, e não conseguem nem enxergar que essas pessoas estão cheias de Deus, que essas pessoas estão vivendo o melhor de Deus para suas vidas. Será por quê? Você está assim? Você está dessa forma? Só percebe o tamanho do gigante? Você só vê problemas na sua frente, tempestades? Você só conta derrotas? Como que está a sua vida? Só vive de passado? Nada se faz novo? É assim? Porque tem pessoas que estão maravilhadas com o que Deus está fazendo, tem pessoas impactadas com o que Deus está fazendo, mas tem pessoas que só conta derrota. Só vê coisas negativas, só conta coisas negativas, só anda com quem não tem nada a oferecer. Por que não escolher andar com quem está impactado com Deus? Por que não fazer parte do meio de pessoas que realmente andam na fé, que têm uma fé diferenciada? Por que a gente escolhe andar com pessoas que só contam derrota, que só na mesmice do dia a dia, que não tem nada para oferecer? Irmãos, eu abandonei isso há muito tempo. Não ando com pessoas que só contam derrota. Não ando com pessoas que não tem nada a me oferecer. Eu quero é Cristo. Eu quero a palavra de Deus. Eu quero ser cheio. Eu quero fogo, eu quero a glória, eu quero o poder de Deus. Então eu procuro andar com pessoas que têm muito mais do que eu, para que ela possa me oferecer e eu oferecer para ela. Mas o homem não percebe. Mas isso não é de hoje. Isso não é dos nossos dias, irmãos. Você sabia que isso já acontecia muito antigamente? Muito lá no passado já acontecia essas coisas, que muitos viviam impactados com aquilo que Deus fazia, com aquilo que Deus mostrava, com as visões que Deus dava, e outros que conviviam com aquelas mesmas pessoas, só sabia contar derrota, só medo, só frustração. A pessoa senta do seu lado, e ela só conta derrota. Ela abre a boca só para contar fofoca, só para contar derrota, só para trazer pânico. Vamos ver? Um exemplo. Vou trazer o primeiro exemplo para você. Olha os espias. Vamos lá. Números 13. Números 13, 27. Os espias foram enviados
para uma terra, para espiar a terra, né? Para trazer um relatório para Moisés, de como era aquela terra. Então foram enviados os espias para aquela terra, né? Para dar um parecer para Moisés de como seria aquela terra. Então foram, viram tudo, 12 espias. Diga comigo, 12 espias foram enviados. Os olhos que um viu, o outro viu. Os olhos que um viu, os 12 viram as mesmas coisas. Aonde estava um, estava outro, naquela mesma terra. Mas veja o que aconteceu. Números 13, 27, diz assim, vamos ler até o 29 por enquanto. Deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual tu nos enviaste, onde fluem leite e mel. Aqui estão alguns frutos dela. Vai, gente. 28, 29. Contudo, o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos os anaquins. 29. Os amalequitas vivem no Neguebe, os hititas, os jebuseus e os amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar e junto do Jordão. Então, começaram a dar o parecer deles. Eles só falaram de quê? A terra é grande, é frutífera, é uma bênção, mas tem uns gigantes lá. Tem um povo diferente lá. Tem um povo poderoso lá. Veja bem, 30. Olha o 30. Então, Caleb, outro espia, Caleb fez o povo calar-se diante de Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra, porque certamente conseguiremos fazer isso. Os homens que tinham ido com ele, porém, disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. 32. Eles espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca da terra que haviam espiado. Disseram: a terra que percorremos para espiar devora, diga comigo, devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Olha aí, 12 homens, 2 relatórios diferentes. Os olhos de um que um viu, os olhos dos outros viram a mesma coisa. Andavam juntos, foram enviados para o mesmo lugar, mas 2 relatórios diferentes. Vamos ver mais diferença. Números 14, 1 ao 3. Naquela noite, toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Será por quê? Todos os israelitas queixaram-se de Moisés e de Arão, e toda a comunidade lhes disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito ou nesse deserto, porque o Senhor está nos trazendo para essa terra, só para nos deixar cair a espada? As nossas mulheres e os nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? Irmãos, 12 espias, 10 espias trouxeram o terror para dentro de Israel. 10 espias espalharam pânico, desceram da montanha derrotados. 10 espias desceram derrotados, contando derrota, colocando pânico no povo, botou terror no povo. Mas outros 2 espias, que viram as mesmas coisas, desceram da montanha com a certeza da vitória e da bênção. É assim no nosso meio até hoje. É assim na igreja do Senhor Jesus até hoje. Tem gente que vê o caos, mas só fala bênção, vai melhorar.
Deus vai prover, Deus vai abençoar. Mas tem gente que vê a bênção e fala do caos. São os espias que hoje existem ainda. Quais destes espias te representam? Quais destes espias te representam? Os 10 que tocaram terror em Israel? Os 10 que levaram pânico a Israel? Ou os 2 que disseram que era uma terra que manava leite e mel e que tinha que ir para cima mesmo, que seria deles porque o Senhor os daria? Qual te representa? A sua fé, meu irmão, a sua fé se espelha em qual desses espias? Nos 10 derrotados? Nos 10 que desceram da montanha derrotados? Ou nos 2 que contaram bênção, que disseram assim, ó, tudo lá é grande, tudo lá é imenso, fruta, legume, tudo, a terra é maravilhosa, a terra é uma bênção. Tem sim, tem mesmo, tem sim, tem uns gigantes lá, o povo é maior mesmo, mas se nós formos para cima, o Senhor nos dará a vitória. Outro exemplo, 2 Reis 6, versículo 11. 2 Reis 6, versículo 11. Até o 17, diz assim, vamos ler aqui 2 Reis 11, 6, 11. Isso enfureceu o rei de Arã, que convocando os seus oficiais, perguntou-lhes, vocês não me contarão qual dos nossos está do lado do rei de Israel? O rei da Síria. Chegaram lá no rei da Síria e fizeram uma fofoca para ele. Falaram, rei, tem uma pessoa lá, tem um profeta lá do lado de Israel, que tudo que o Senhor fala no seu quarto, ele fica sabendo lá, porque ele é profeta, e conta para o rei de Israel. Aí o rei da Síria falou, vamos lá, vai atrás desse povo, vai atrás desse rapaz, procura ele, acha ele. Aí a história está acontecendo aqui, ó. Um dos oficiais respondeu, nenhum de nós, ó rei, meu senhor, é Eliseu, o profeta que está em Israel, que conta ao rei de Israel até as palavras que tu falas no teu quarto. O rei ordenou, vão e descubram onde ele está, para que eu mande capturá-lo. Quando o informaram de que o profeta estava em Dotã, o rei enviou para lá uma grande tropa com cavalos e carros de guerra. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. Diga, cercaram a cidade. A tropa do rei da Síria chegou com seus carros e cavalos de guerra e cercaram a cidade. O servo do homem de Deus levantou-se. Aí o que acontece? A tropa, o exército da Síria chegou e cercou a cidade. Eliseu estava dormindo quando eles chegaram. O servo de Eliseu também estava dormindo quando eles chegaram. Só que o servo de Eliseu acordou primeiro, levantou primeiro e saiu para fora. Quando o servo de Eliseu olhou para os montes ao redor da cidade onde eles estavam, o servo de Eliseu viu uma tropa imensa, viu um exército cercando a cidade. Olha lá, o servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã, e quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou, meu senhor, o que faremos? O profeta respondeu, não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. Olha, o servo sai e vê algo. O Eliseu sai e vê a mesma coisa. Você acha que Eliseu não viu uma tropa lá cercando a cidade? Mas o que o Eliseu fala? Não tenha medo.
porque os que estão conosco é maior, mais numerosos do que eles. 17. Então Eliseu orou. Eliseu fez o quê? Orou. Senhor, meu Deus, Deus de Israel, Deus de guerra, Deus poderoso, abre os olhos dele. De quem? Do servo. Abre os olhos do servo, porque os meus já estão abertos. Eliseu estava ali orando ao Senhor: Senhor, os meus olhos já contemplam algo maravilhoso, os meus olhos já veem um sobrenatural. Os olhos de quem? Do Eliseu. Aí Eliseu ora ao Senhor e pede: abra os olhos do servo para que ele veja. O Senhor abriu os olhos do servo, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carruagens de fogo, carruagens e cavalos de fogo, cavalos e carruagens de fogo ao redor de Eliseu. O que os dois viram? O que o servo de Eliseu viu? Carros e cavalos de guerra. O que Eliseu viu? Carros e cavalos de fogo. Estavam no mesmo lugar, dormindo no mesmo local, estavam na mesma cidade, só que um tinha olhos espirituais, um era escolhido de Deus, um tinha intimidade com Deus, um tinha os olhos arregalados para o mundo espiritual, o outro só olhava a carne, o outro só olhava a derrota, o outro só contemplava aquilo que ele havia contemplado a vida inteira. O que você quer para você? Você quer continuar contemplando aquilo que você contemplou a vida inteira, meu irmão? Ou você quer algo novo? Ou você quer o profundo? Eliseu tinha o profundo, o servo tinha o raso. Mas o que o servo viu depois que Eliseu orou? Deixa ela aqui. Deixai vir a minhas criancinhas, disse Jesus. Não xinga ela. Deixai vir as criancinhas, né, irmãos? É assim que Jesus fala? Amém. A mãe está certo, fica à vontade. Irmãos, aqui, preste atenção aqui em mim. Deixa a criança, né? Ela está adorando o Senhor aqui, ela está na presença de Deus também. Olha para mim. Aí eu te pergunto, o que o servo viu depois que Eliseu orou? O que o servo viu? Carros e cavalos de fogo. Aqui está o X da questão. Aqui está o cerne da questão. Muitos estão juntos, sim ou não? Muitos estão juntos. Ouvem a mesma palavra, sim ou não? Estão diante do mesmo Deus, porém, cada um encara os fatos de uma forma. Cada um encara a realidade de uma forma diferente. Uns com covardia, outros com coragem. Uns são covardes. Por que são covardes? Porque tem toda a promessa de Deus, toda a palavra de Deus, para ser um combatente de Deus, para ser um guerreiro de Deus, para ser um fortalecido de Deus, para ser um cheio de Deus. Mas se acovarda, covarde. Você acha que Deus tem prazer numa pessoa assim? Que só conta derrota? Que só vê a carne? Que só vê as coisas naturais?
Meu irmão, era para nós vermos muito mais as coisas espirituais, porque tudo que existe no mundo físico, nasce primeiro no mundo espiritual. Eu tenho que ter mais intimidade com o espiritual do que o físico. Eu fiquei 72 horas, sem preocupar em momento algum com comida, com bebida, com nada, só andando com o meu Jesus, só ouvindo o meu Senhor Jesus. Não precisei de nada. Quando Jesus estava lá com a mulher samaritana, no poço de Jacó, os discípulos tinham ido buscar o quê? Diga, comida. Os discípulos andaram até o meio-dia com Jesus. Deu meio-dia, Jesus falou assim: eu preciso ficar a sós, vai comprar comida na cidade. Mandou os 12, porque ele queria abençoar a mulher samaritana. Aí, Jesus estava conversando com a mulher samaritana ainda. Os discípulos chegam e oferecem o que para Jesus? Comida física, para alimentar a carne, para alimentar o corpo. Jesus fez o quê? O que Jesus falou? Me dá tudo aí. Foi isso que Jesus falou? Jesus falou assim: não, a comida que eu preciso, eu já tenho aqui. Eu já estou muito bem alimentado. Mesmas pessoas, mesmo lugar, mesma carne. Jesus era carne e osso também. Os discípulos foram comprar, comeram bastante, mas Jesus falou assim: não. Andou o mesmo tanto que os discípulos, até mais, né? Porque ele pregou a palavra, ele se desgastou mais ainda no reino espiritual. Porque há um desgaste muito grande, irmãos, quando faz a obra de Deus. Isso aí é comprovadíssimo. Uma hora de pregação aqui, ó, você não sabe o peso, a carga que é. Tem dia que a gente chega assim, mas amém, glória a Deus, quero mais, preciso de mais, necessito de mais. Amém? Cuidado com quem você está andando e ouvindo. Cuidado com quem você está andando. Cuidado com as amizades. Cuidado com o que você ouve das pessoas que você anda, que você trabalha, com o que você vive. Tem os olhos espirituais abertos, recebe as orientações, a direção, a visão direto do trono de Deus. Todo mundo junto. Recebe tudo isso, a visão, as orientações, os ensinos direto do trono de Deus. O outro recebe tudo através de outros homens. Tem seus olhos espirituais lacrados, não enxerga o mundo espiritual, não rompe, não frutifica. Qual desses te representa? Com qual desses você quer caminhar? Com o Eliseu ou com o servo? Com quem que você quer caminhar, irmão? Aonde você quer chegar? Porque quem anda com carne, quem anda só com quem pensa no físico, não sei muito bem onde vai chegar, mas quem anda com Jesus vai para a glória. Quem anda com Jesus tem o quê? A salvação garantida. Eu estou falando de salvação aqui, meu irmão. Custe o que custar, agarre com unhas e dentes a sua salvação. Cuidado com quem você anda, cuidado com quem você ouve, cuidado com as práticas, para você não fazer as mesmas práticas, para você não viver numa mesmice. Aonde está a fé? Aonde está o poder de Deus? Eu não posso basear a minha fé olhando para um servo.
Eu não posso basear a minha fé olhando para os 10 espias que só contavam derrota. Eu tenho que pegar esses exemplos, trazer para os dias de hoje, para a minha vida, e falar: Senhor, basta, chega. Eu vou ser como os 2 espias. Outro exemplo, 1 Samuel 17. 1 Samuel. Vocês estão aí? 1 Samuel 17, versículo 8. Diz assim: Golias parou e gritou às tropas de Israel: por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu e vocês não são os servos de Saul? Escolham um homem e o enviem a mim. Se ele puder lutar e vencer-me, seremos escravos de vocês. Contudo, se eu o vencer e o puser fora de combate, vocês serão nossos escravos e nos servirão. 10. O filisteu acrescentou: eu desafio hoje as tropas de Israel. Mandem-me um homem para lutar sozinho comigo. Mande o quê? Quem está falando ali? Um gigante de mais de 2 metros, quase 3 metros de altura. Um gigante forte, um homem de guerra, um soldado de guerra, armado até os dentes, com espada, com escudo, com toda a parafernália de um guerreiro. É o gigante que está desafiando. Versículo 11. Ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul, o rei, e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Todo mundo tremeu nas bases. Todo mundo esqueceu do Senhor. Foram desafiados. E quantos de nós não somos desafiados dia após dia? Quantos gigantes não se levantam na nossa frente e nos desafia no dia a dia? Foi isso que aconteceu. Mas, versículo 26, vamos ver o que diz o 26. Davi, então, aí entra Davi na história. Aí Davi chegou. Não vou contar a história toda não, porque senão eu não tenho tempo. Vocês conhecem. Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: o que será feito ao homem que matar? Olha aqui o que ele falou. O que Davi falou? O que será feito ao homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é este filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Está vendo a diferença? O rei e os súditos, o rei e o povo tremeram, apavoraram. Mas e o Davi? O que eu vou ganhar? Ele estava dizendo: o que eu vou ganhar se eu matar esse filisteu incircunciso? Se eu matar esse gigante? Olha o que diz 31. As palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul, que o mandou chamar. O Saul, que estava lá tremendo, se borrando, mandou chamar Davi. Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Davi falando com o rei agora, diante do rei: o teu servo irá e lutará contra ele. Vai. Saul respondeu: você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapazinho, e ele é um guerreiro desde a sua juventude. Davi, entretanto, disse a Saul: eu, o teu servo, apacentava as ovelhas do meu pai. Quando vinha um leão ou um urso e levava uma ovelha do rebanho,
eu saía atrás dele, o feria e livrava a ovelha da sua boca. Quando ele se levantava contra mim, eu o segurava pela juba e lhe dava golpes até matá-lo. O teu servo pôde matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. Para Saul e o povo, o gigante desafiou eles, porque o nível é baixo, o nível espiritual era muito baixo, o patamar é muito baixo, mas o nível espiritual de Davi leva ele a dizer que o gigante não desafiou Israel, mas que o gigante desafiou o próprio Deus que estava acima de Israel. Essa é a diferença. Quando se anda realmente com o Senhor, quando tem um chamado de Deus, quando é ungido de Deus. Você lembra que Davi era ungido de Deus? Você lembra que Davi desde criança andava na presença do Senhor, louvava a Deus? Experiências, caminhar com Deus, intimidade com Deus, leva a ter isso, coragem, força, leva a pessoa a ser destemida. Essa pessoa está aqui nessa noite? Essa pessoa está aqui nessa noite? É com essa pessoa que o Senhor está falando? Amém? Glória a Deus. Golias usava espada, lança, dardos, e o seu tamanho e sua força, e sua destreza, e o seu treinamento de guerra, sim ou não? Sim? Golias usava tudo isso, mas Davi foi em nome do Senhor dos Exércitos. Aprenda isso, irmão, aprenda isso, igreja. Para de ir na sua força, porque você fez teologia, porque você fez isso, porque você fez o curso tal, porque você aprendeu na faculdade tal, porque você tem o certificado tal. Joga isso fora, banaliza, queima, isso não vale de nada, porque para Davi isso não valia de nada. Davi falou assim, ó, eu vou contra esse filisteu em nome do Senhor dos Exércitos. Quando levantar o problema, quando levantar a adversidade, quando levantar os gigantes, faça isso. Não faça como Saul e o povo, fica lá todo tremendo, se borrando. Faça como Davi. Quem é esse incircunciso que se levanta contra o Deus de Israel? O meu general de guerra, o Deus dos exércitos de Israel. Quem batalha ao lado de Deus não tem que temer os gigantes do dia a dia. Você tem batalhado ao lado de Deus? Você entregou realmente o seu caminho ao Senhor e tem confiado nele? Você tem tido intimidade com Deus? Você tem buscado ao Senhor de todo o teu coração? Tem uns segredos da montanha, irmão, que se eu podia, nossa, eu fico doido para contar, mas eu não posso contar. Coisas que eu vi lá, que se você ver, fala assim, não paro de fazer isso nunca mais na minha vida. Eu não paro, a minha esposa tem visto, eu não paro. Porque foi tão sobrenatural. Eu quero que vocês tenham a experiência de vocês. Mas pega a dica. Pega a dica. Ande com quem é da fé. Ande com Eliseu. Ande com Caleb e... qual que é o outro mesmo? Esqueci. Josué, obrigado. Ande com Caleb e Josué. Ande com Davi. Queira ser como um Davi. Queira ser como um Eliseu. Queira ser como Jesus. Eu preciso mais do pão nosso de cada dia, que é o maná do céu, do que o pão fermentado. Jesus estava alimentado ali
com o pão dos céus. Ele te fortalece muito mais. Ele te dá muito mais vigor. O pão que desce dos céus. O maná que desce dos céus. Último exemplo. Lucas 5, versículo 4 ao 11. Lucas 5 diz assim: Lucas 5. Tendo acabado de falar, disse a Simão. Jesus estava ali pregando, né? Vocês conhecem a história. Jesus estava ali no barco, pregando à beira do mar, né? E ele acabou de ensinar, acabou de pregar. Ele disse a Simão: vá para onde as águas são mais profundas. O que ele disse? O que Jesus falou? Simão, vá para onde as águas são mais. Eu e você precisamos obedecer a Jesus. Essa palavra não é só para Simão. Essa palavra é para mim e para você. Vá para as águas, aonde as águas são mais profundas. Vá. Simão respondeu: mestre, trabalhamos muito a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a se romper. Então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram ambos os barcos a ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, ajoelhou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim. Simão ajoelhou aos pés de Jesus e falou: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Enquanto o homem pecador pescou a noite inteira, da mesma forma, jogando a rede no mesmo mar, no mesmo local, na mesma situação, a noite inteira o homem pecador não pegou um peixe sequer. Mas quando ele obedeceu a ordem de um homem de Deus, as redes não aguentavam. Quando ele obedeceu àquele que falou: vai para águas mais profundas, os barcos quase viraram de tanto peixe. Próximo. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. Como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu. Então, assim, a história é essa aí. O cerne da questão está aqui, irmãos. Qual era a profissão daqueles homens? O que eles fizeram a noite toda? Tentaram pescar a noite inteira, jogavam redes a noite inteira. E Jesus mandou eles jogarem as redes onde? Em outro mar? Em outro lago? Tira o barco de vocês desse mar, vamos colocar no outro mar, foi isso? Não, no mesmo mar. Por que uns são abençoados, muito abençoados, e outros não? Porque uns andam muito próximo de Jesus. Uns andam com Jesus 24 horas. Uns ouvem Jesus 24 horas. Uns ouvem a direção direto do trono de Deus 24 horas. Outros não querem nem saber de Jesus. Aí está a diferença. Irmão, Jesus ficou a noite inteira lá, procurando um local para lançar a rede. Quem ficou a noite inteira? Os pescadores. Os pecadores. Jesus chegou lá de manhã, fez a escola bíblica dominical e falou assim: vem cá, leva o barco mais para fundo lá e joga lá. Só isso que Jesus fez. Quanto tempo levou para eles encherem as redes, até quase se arrebentar?
Quanto tempo você tem gastado ouvindo as coisas do mundo, ouvindo pessoas que não andam com Deus, ouvindo pessoas que não têm direção de Deus, ouvindo pessoas que não recebem direto do trono de Deus? Olha o tempo que a gente tem gastado, irmãos, e não tem surtido efeito nenhum, não tem frutificado, não tem crescido. Começa a andar com pessoas que ouvem a Deus, que tem intimidade com Deus, que pelo menos tem sede de Deus. O bom é a gente andar com quem tem sede de Deus, sim ou não? É bom. Tem gente que tem sede de Deus, aí tu cola nele, tu fica com sede de Deus também, porque a pessoa só fala de Deus, de tanta sede, só fala de Jesus, só fala do reino de Deus. A lição aqui nesse caso é que mesmo eles tendo um líder conhecedor de tudo sobre pesca, com anos de experiência, isso não foi o suficiente. Esse líder, Pedro, não estava ligado a Deus para prosperar no que fazia. Essa é a lição. Mas Jesus chegou ali pela manhã e com uma ordem resolveu os problemas de todos. Meu Deus, é muito diferente. Aí tu escolhe. Tu quer andar com os pescadores, com os pecadores, que é o caso do Pedro e toda a sua equipe, ou você quer andar com Jesus? Quem que você quer ouvir? Quer ouvir o profissional da área, aquele que tem anos e anos de experiência, ou você quer ouvir aquele que recebe direto do trono de Deus, a visão de Deus, a voz de Deus, o comando de Deus? É questão de escolha, irmão. O chamado, a unção, a intimidade com Deus faz muita diferença na vida de um líder. Faz. O chamado, a unção faz muita diferença. Olha a vida de Jesus, irmão. Olha a vida de Jesus. Olha Eliseu e tantos outros que andaram com Deus, que tinham unção, que recebia do alto. Elias e tantos outros. Então, para de contar derrota, de enxergar só problemas e gigantes na sua vida. Profetize vitórias e bênçãos. Pare de ver somente as dificuldades, os inimigos, as doenças, as fraquezas. Abra seus olhos espirituais. Pare de lutar na força do seu braço, só com o seu conhecimento. Lute em nome do Senhor dos Exércitos. Busque intimidade com Deus. Peça unção sobre a sua cabeça. Alimente sua fé com oração, jejum e palavra, e você vai ver a sua vida transformada. Fique de pé no seu lugar. Eu quero orar com você agora. Eu coloquei um tema, irmãos, para essa mensagem, o seguinte. Já vou deixar claro, não é bíblico esse tema, tá? Não procure na Bíblia que não tem, mas é um tema que eu coloquei. Diga-me com quem tu andas, que eu te direi quem tu és. Diga-me com quem tu andas, que eu te direi quem tu és. Podemos refletir sobre isso, né? Podemos reexaminar a nossa vida a partir desse tema. Com quem que eu estou andando? Para quem que eu estou olhando? Quem eu estou ouvindo? Quem é o meu mestre? Vamos orar? Feche seus olhos. Pai, louvor, por favor, pode? Os irmãos, amém. Desculpa, irmãos, deixa o louvor subir aqui primeiro. Amém, Jesus.
Jesus. Você acabou de encontrar mais um tesouro para a sua vida. E o tesouro que você encontrou aqui, além do Senhor Jesus, são os ensinamentos de Deus, é a palavra viva de Deus, a palavra que vem do trono de Deus. E se essa palavra, ela mexeu com você, se essa palavra mexeu com a sua fé, se essa palavra pôde de alguma forma aí, em algum momento, abrir os teus olhos, ore ao Senhor, peça a Deus para te ajudar, peça ao Senhor para mudar a estratégia da sua vida, peça a Deus intimidade, peça a Deus essa coragem de Davi, peça a Deus a visão do alto, a visão das coisas espirituais. O Senhor tem se movido, o Senhor tem agido, o Senhor tem se mostrado através de tantas situações, mas a gente fica preocupado com tanta coisa nessa vida, nesse mundo, que não percebemos o quanto o Senhor tem nos cercado, porque falta intimidade, porque falta profundidade. Talvez a sua vida espiritual, ela está como aquele barco de Pedro, no raso. De repente você está precisando levar o barco da sua vida no mais profundo, aonde Jesus está mandando. Quantas vezes o Senhor Jesus já falou para você levar o seu barco? Eu lembro que na conferência, Deus falou isso aqui. Na conferência, Deus falou para levar o barco para no mais profundo. Aproveita, irmãos. Fale com o Senhor aí. Ore ao Senhor. Enquanto os irmãos oram, eu peço a mídia para colocar os pedidos de oração também aqui no telão, que eu vou aproveitar e vou orar por todos. Eu vou orar pela sua vida. Põe a mão no seu coração. O Espírito Santo, ele está te mostrando o que precisa mudar. Eu não te conheço, eu não fico com você ao longo dos dias. Mesmo se eu ficasse, eu não saberia discernir o que se passa na sua vida. Mas tem um aqui que sabe, tem um aqui que sonda. Quando Jesus chegou naquele poço de Jacó, ele sabia quem ele ia encontrar. Ele sabia as condições, a situação da mulher samaritana. Mas quando você chegou aqui hoje, Jesus também estava sentado em algum lugar aqui te esperando, porque Ele queria tratar com você, porque Ele queria curar você, porque Ele queria trazer boas novas a você. Agora, existem uns que realmente vão sair daqui cheios, movidos por esse Espírito, transformados, alinhados com Deus. Mas os mesmos que estão aqui, outros, alguns, os mesmos que estão na presença do mesmo Deus, que ouviram a mesma palavra, que louvaram a Deus com os mesmos louvores, vão sair daqui da mesma forma. Mas que não seja você, meu irmão, que você possa querer muito essa transformação, que você possa querer muito esse profundo com Deus, que você possa ansiar muito ser um Eliseu, ser um Davi, ser até mesmo aquela mulher samaritana, depois de ter tido um encontro com Jesus. Quantos encontros você já participou? Quantos encontros você já teve com Jesus? Quantos poços ainda deverão existir para Jesus ir lá te encontrar? Meu Deus, tem de misericórdia, Jesus. Transforma a tua igreja, Espírito Santo, a começar de mim, Espírito Santo. Transforma corações, muda a situação, meu Deus, muda a realidade desta vida, meu Deus. Senhor, quantos não são aqueles, meu Deus, que vivem nesta situação caótica, meu Pai, que estão, meu Deus, vivendo, meu Deus, nesta situação, meu Deus, de estarem cegos, mesmo em meio de tantas pessoas impactadas com o teu poder,
com a tua ação, meu Deus. Espírito Santo, abra os olhos dos teus servos, abra os olhos da igreja, abra os olhos dos teus filhos. Permita que, assim como aquele servo, meu Deus, eles também venham ver o mundo espiritual, as coisas espirituais, que eles venham viver no profundo com o Senhor. Meu Deus, mostra a tua igreja, Senhor, o que está acontecendo bem perto deles mesmos. Muda a história, meu Deus, muda a vida, meu Deus, muda a realidade, Senhor, da tua igreja, Espírito Santo, porque o Senhor está aqui, porque o Senhor se move aqui desta noite. O Senhor vem aqui para transformar vidas, para transformar homens, para transformar mulheres, para abrir os olhos, para levar-nos do profundo, meu Deus. Espírito Santo, Senhor Jesus, não adianta a gente cantar que encontramos o nosso tesouro, que encontramos Jesus, mas não temos intimidade com o Senhor. Não fazemos por onde, meu Deus, guardar esse bem precioso. Senhor, em nome de Jesus, muda todas as coisas, Espírito Santo. Nós não aceitamos mais essas coisas, nós não aceitamos mais, meu Deus, esta realidade. Nós não aceitamos mais essa situação. Não queremos olhar para os altos, meu Deus, e ver apenas o exército inimigo, meu Deus. A gente só está olhando o exército inimigo, meu Deus. A gente só está olhando carros e cavalos de guerra, mas nós queremos ver carros e cavalos e homens de fogo, de guerra, dos céus de Deus ao nosso redor, conosco, batalhando conosco. Dá-nos as pedras certas, nos dê as pedras certas para derrubarmos o gigante e matarmos os gigantes da nossa vida, Deus, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus também, meu Deus, eu oro, Senhor, por todos estes alvos da nação. Eu oro, meu Deus, pelo Brasil, por Israel, pelo Nepal, Timor-Leste, Moçambique, a Turquia, a Venezuela, o Rio Grande do Sul, meu Deus. Eu oro pela Espanha, meu Deus. Senhor, eu oro pelo povo da Espanha, meu Deus, o povo da Venezuela, Deus, o povo do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro, meu Deus. Eu te peço, Espírito Santo, enche com a tua glória, com o teu poder e com a tua presença, Senhor, cada uma destas nações, cada um desses locais. Senhor, nós oramos, meu Deus, pelas escolas, pelas crianças, as escolas particulares, as escolas estaduais, as escolas municipais, cada criança, cada profissional, meu Deus, que trabalha nessas escolas, com a educação, meu